A síndrome de Guillain-Barré é uma polirradiculoneuropatia autoimune, caracterizada pela desmielinização dos nervos periféricos. Normalmente vem seguida de um quadro infeccioso de um vírus ou uma bactéria. No caso, hoje, falaremos do quadro de síndrome de Guillain-Barré, seguido da infecção do vírus SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19. Ela acontece diante a resposta imunoimediata pós-infecciosa, ocasionando as lesões de bainha de mielina dos nervos periféricos de forma aguda, onde isso pode resultar em arreflexia, ausência de reflexos, fraqueza muscular, parestesia, formigamento, paralisia progressiva dos membros, sonolência, perda de memória, confusão mental, visão dupla e entre outros. Pode ser desencadeada após a infecção por SARS-CoV-2, pela resposta inflamatória, que gerará danos teciduais devido ao estágio de hipercoagulabilidade. Nos achados médicos, é possível observar sinais de bloqueio de condução nervosa motora, o que provoca a desmielinização causada pela infecção e presença de células polimorfonucleares no LCR, líquido cefalorraquidiano, caracterizando a resposta imunológica seguida da desmielinização. Guillain-Barré syndrome, or GBS, is an acute inflammatory disorder in which the body's immune system attacks peripheral nerves. Guillain-Barré, you give me achy vein, weakness in my toes, to my feet, to my legs, creeping up to my brain. Oh no, acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy, peripheral nerve autoimmune syndrome. Oh, it's got me feeling crappy, so crappy. My CSF has a normal WBC, but protein is increased, sadly explaining the prickly pins and needles in my fingers and toes, wrists and ankles, plus my gait is so uncomposed. Rapid heart rate, loss of bladder control, speaking troubles and making straight faces all added to my woes. You give me achy vein, weakness in my toes, to my feet, to my legs, creeping up to my brain. Oh no, sudden symptom onset, unknown etiology, but most common after an infection, digestive or respiratory, sometimes Campylobacter, sometimes CMV, rarely from immunization or post-surgery. O SARS-CoV-2, vírus responsável por causar a doença Covid-19, é um vírus envelopado de RNA fita simples em sentido positivo, o que indica que ele se replica excessivamente, já que o RNA de polaridade positiva pode ser automaticamente traduzido quando infecta uma célula. O envelope do SARS-CoV-2 tem estrutura lipídica glicoproteica, que é uma estrutura derivada da membrana plasmática de uma célula que ele já infectou. Na superfície estão as proteínas virais, chamadas de proteína spike. Essa proteína serve para o reconhecimento das células que ele vai infectar, e o seu alvo são os receptores de enzima conversora da angiotensina 2, o ECA2, que estão presentes principalmente nas células do sistema respiratório. Por isso, os principais sintomas do COVID são respiratórios. Mas também existem células com receptores ECA2 no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, o que explica o fato das pessoas infectadas pelo vírus muitas vezes desenvolverem diversos sintomas neurológicos, como a perda do olfato e do paladar, além dos sintomas respiratórios agudos. A proteína spike é formada por dois domínios, o S1 e o S2. Para invadir essas células, o domínio S1 possui, segundo a literatura científica, o domínio de ligação a ECA2.
E o domínio S2 é responsável pela fusão do envelope do vírus com a membrana plasmática da célula do hospedeiro, liberando o capsídeo e o RNA dele no citoplasma. Durante esse processo, há ativação de proteínas transmembranares, como a serina protease transmembrana 2, de sigla TMPRSS2, que irá auxiliar no processo de invasão celular. Outra forma de infecção é a penetração via endocitose viral, em que o SARS-CoV é endocitado pela célula a ser infectada, é criado um endossomo em volta dele e o pH mais ácido desse endossomo faz com que haja uma mudança conformacional nas proteínas do envelope. Ele se funde com a membrana do endossomo, liberando o capsídeo e o RNA no citoplasma. Após a penetração do SARS-CoV-2 na célula, ocorre o desnudamento do RNA, em que o material genético é exposto ao citoplasma da célula devido à degradação do capsídeo que o envolve. E por estar em polaridade positiva, ele já pode ser traduzido imediatamente pela maquinaria celular. A célula infectada, então, começa a produzir mais RNA viral e todas as estruturas que compõem o SARS-CoV-2, levando à propagação da infecção viral no hospedeiro. Após a infecção pelo SARS-CoV-2, há o reconhecimento do vírus por parte do sistema imune, que inicia uma alta liberação de marcadores inflamatórios, tais como proteína C reativa, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1 e também de citocinas pró-inflamatórias. E há também a ativação de leucócitos, gerando uma produção de anticorpos, inflamação e podendo causar danos teciduais. Inicialmente no foco infeccioso, o macrófago reconhece o micro-organismo e endocita ele para fazer a fagocitose. Após a fagocitose, ele inicia a liberação de diversas citocinas pró-inflamatórias, que vai causar a ativação de leucócitos, gerando a produção de anticorpos, inflamação e podendo causar danos teciduais. A liberação desregulada e excessiva dessas citocinas é chamada de tempestade de citocinas, e o aumento da quantidade dessas citocinas atrai muito mais células inflamatórias para dentro do foco infeccioso, como macrófagos, neutrófilos, células natural killer, células TCD4 e TCD8, levando a uma hiperinflamação, ou seja, a uma alta fagocitose que por fim causa dano no tecido. Ao infectar células do sistema nervoso, ele acaba causando dano a essas células, fazendo com que o funcionamento neural periférico fique comprometido. A infecção atrai as células TCD8, que são responsáveis por matar células infectadas por vírus. As células dendríticas vão até o local da infecção, endocitam as células infectadas, apresentam elas às células T dentro do linfonodo, fazendo com que as TCD8 migrem para o local da infecção para matar as células infectadas. Dentro do linfonodo, a célula dendrítica vai apresentar o antígeno para a célula T através da interação entre o MHC de classe 2 da própria célula dendrítica, que vai conter o peptídeo viral, e o TCR, que é um receptor da própria célula T. Além disso, a célula dendrítica vai apresentar o antígeno para a célula B, que é a célula responsável pela produção de anticorpos. Os anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, são moléculas de glicoproteínas que possuem cadeias leves e pesadas de peptídeos ligadas entre si por pontes de disulfeto. Cada cadeia possui região constante e região variável. A região variável é a que liga no antígeno pelos segmentos hipervariáveis CDR1, CDR2 e CDR3. E a região constante, também chamada de região cristalizável, é responsável por remover o antígeno. Eles são produzidos pelo plasmócito, que é uma diferenciação do linfócito B. O linfócito B é uma célula presente no tecido linfático que, após ter contato com o micro-organismo, sofre proliferação e diferenciação, gerando o plasmócito, que produz o anticorpo altamente específico para aquele antígeno. Inicialmente, são produzidos somente anticorpos IgM, de baixa afinidade. É necessária uma interação entre o linfócito B e o linfócito T para que o anticorpo IgM mude de classe e fique com a afinidade mais alta e mais eficaz. Essa mudança pode ser para anticorpos IgG, IgA, IgE ou IgD. Esses anticorpos podem ser próprios, ou seja, eles atacam o tecido do nosso próprio corpo, e estes são chamados de autoanticorpos.
O SARS-CoV-2 pode estimular a produção de autoanticorpos antigangliosídeos, e isso pode ser explicado pela semelhança que há entre a estrutura do envelope do vírus, formado basicamente por lipídios, carboidratos e proteínas, e o gangliosídeo, que é uma molécula de esfingolipídio presente na membrana plasmática das células do sistema nervoso periférico. Essa semelhança é chamada de mimetismo molecular, e o mimetismo molecular leva à reação cruzada do sistema imune, onde os anticorpos IgM criados para atacar especificamente o SARS-CoV-2 acabam atacando também os gangliosídeos GM2, justamente por conta dessa semelhança entre as estruturas, levando à desmielinização dos nervos periféricos, já que quando o anticorpo se liga a esta região, ele estimula a ação do sistema complemento na molécula, e esse sistema tem por função causar a lise da célula através da formação de poros em sua membrana plasmática, além de atrair macrófagos para fagocitarem aquela molécula, o que também leva à sua destruição, já que essa ligação potencializa a fagocitose do macrófago em até 1000 vezes. Guillain-Barré syndrome is a disorder of the peripheral nervous system caused by the body's immune system. The syndrome often begins days or weeks after a flu-like illness. Normal conduction along peripheral nerves is facilitated by myelin sheaths. The autoimmune effects in Guillain-Barré syndrome cause inflammatory changes that cause myelin to deteriorate and slow resultant nerve conduction. This leads to ascending muscle weakness or paralysis affecting the lower extremities initially. In advanced cases, the paralysis may ascend into the thorax, weakening the muscles associated with respiration. This can lead to respiratory failure and may be life-threatening.